Olá, tudo bem? Bem-vindos ao nosso canal ABC da Farmacologia. Meu nome é Edson e a aula nossa de hoje vai abordar diuréticos tiazídicos. Vamos lá então? Bom, o arsenal terapêutico, antes de começarmos a falarmos sobre tratamento da hipertensão, o arsenal terapêutico disponível no Brasil hoje para se tratar a hipertensão arterial inclui os diuréticos, os inibidores da enzima conversora de angiotensina, os bloqueadores do receptor da angiotensina 2, os inibidores diretos da renina, os beta-bloqueadores, os bloqueadores de canais de cálcio, os inibidores adrenérgicos de ação central e os alfa-bloqueadores. Esses são os fármacos que, segundo a Sociedade Brasileira de Cardiologia, estão disponíveis no Brasil para serem utilizados como antihipertensivos. Pegando o gancho aqui na nossa aula de hoje, diuréticos. Bom, gostaria, antes de mais nada, de enfatizar que diuréticos dificilmente são utilizados em monoterapia para o tratamento da hipertensão. Ou seja, dificilmente eles são usados sozinhos. Geralmente, utiliza-se em polifarmácia. O que significa isso? Geralmente se associa diuréticos com um desses aqui abaixo, ou mais de um. Então, diuréticos são drogas essencialmente de associação, ok? O que não descarta a possibilidade de, em casos bem específicos, o médico poder prescrever só diuréticos. Porém, é bastante raro. A experiência do dia a dia nos mostra que geralmente são drogas de associação, ok? Vamos lá então. Bom, então nós vamos estar falando inicialmente sobre os diuréticos dito benzodiazídicos. Nós vamos aqui abreviar e chamá-los de tiazídicos. Esses diuréticos, aqui representados pela clortalidona, pela hidroclorotiazida e pela indapamida. Esses diuréticos são bastante conhecidos nas prescrições. E o mais conhecido de todos, por ser mais estudado, mais prescrito, mais experimentado, com certeza é a hidroclorotiazida, conhecida como HCTZ. A hidroclorotiazida aqui está entre os diuréticos mais prescritos como um todo, no tratamento da hipertensão arterial, como droga de associação, como já tínhamos falado anteriormente. Nas próximas aulas nós vamos falar sobre os outros grupos, que são os diuréticos de alça e os diuréticos poupadores de potássio. Hoje nós vamos fixar nesses daqui, que são os benzodiazídicos, ou conhecidos como tiazídicos, ok? Bom, como eu já tinha comentado em aulas anteriores, esses tiazídicos, juntamente com os de alça e os poupadores de potássio, vão ser por nós estudados. E os tiazídicos, só para uma identificação, uma sintonia aqui, os tiazídicos são drogas que agem basicamente aqui, ó, no túbulo contorcido distal. Apenas fazendo uma observação que a água e os eletrólitos são absorvidos principalmente aqui no túbulo contorcido proximal. Cerca de 60%, 70% é reabsorvido aqui. 30% aproximadamente aqui na alça de Henle
10 a 15% aqui no túbulo contorcido distal e menos de 5% aqui na porção do ducto coletor. Ok? Os nossos diuréticos, então, vão estar agindo aqui já nas porções finais do néfron, ao nível de túbulo contorcido distal. Ok? Vamos lá. Aqui uma visão mais esquemática, mostrando proximal, porção descendente da alça de Henle, porção ascendente de Henle e o túbulo contorcido distal aqui. Aqui nesse túbulo contorcido distal, nós não podemos esquecer de uma coisa aqui no nosso entendimento. Nós temos que lembrar a todo momento, se você assistiu às videoaulas anteriores, na parte que eu falei de fisiologia e anatomia renal, eu tinha comentado com você que aqui envolvendo os túbulos renais existem os chamados capilares peritubulares. Os capilares peritubulares, como nós dissemos em aulas anteriores, são ramificações da arteríola eferente renal. Pois bem, aqui no túbulo contorcido distal existe uma bomba aqui, que é uma proteína, está na junção aqui da luz do túbulo com os capilares peritubulares que não estão sendo mostrados aqui. Vamos imaginar que a luz do túbulo seja essa porção aqui esbranquiçada. E o capilarzinho peritubular que está passando adjacente aqui seja essa porção azul aqui. Aqui eu tenho uma bomba, então. Uma proteína transportadora, que é a sódio-cloreto ATPase. O que essa proteína transportadora faz? Ela pega os íons aqui na luz do túbulo, íon sódio e íon cloreto, e traz esses íons de volta para os capilares peritubulares. Ela faz o que a gente chama de transporte acoplado, que é o transporte simultâneo de sódio e de cloreto. De onde? Da luz do túbulo de volta para a corrente sanguínea. É aqui que entra o nosso diurético tiazídico. É aqui que entra a nossa hidroclorotiazida. Ela bloqueia esta bomba aqui. Ela bloqueia a sódio-cloreto ATPase. Pois bem, então vamos ler aqui como que esses tiazídicos agem para nós chegarmos a algumas conclusões. Agem primariamente sobre o túbulo contorcido distal, bloqueando a bomba acoplada de sódio e cloreto, que é essa daqui que nós mencionamos. Tal ação reduz a absorção desses íons, dificulta a volta deles para os capilares peritubulares, aumentando a osmolaridade tubular e, consequentemente, produzindo um aumento da diurese. Entenda, se eu bloqueio a bomba, eu impeço esses íons de voltar para o sangue. Então, eles permanecem aqui no túbulo. Consequentemente, eu aumento a osmolaridade tubular. Osmolaridade que é medida principalmente em função da quantidade de sódio que tem aqui no túbulo. É como se eu falasse para você, estamos impedindo o sódio de voltar para a corrente sanguínea, ele está permanecendo aqui junto com o cloreto, e isso está, de certa forma, digamos assim, salgando, tornando mais salgado esse túbulo aqui. Esse tornar mais salgado para nós seria aumentar a osmolaridade tubular. Como eu aumentei a osmolaridade tubular, as moléculas de água vão ficar aqui para dissolver este cloreto de sódio que está aqui no túbulo. A água vai ficando, e eu acabo perdendo eletrólitos e água aqui, exatamente como consequência desta ação de bloqueio da bomba sódio-cloreto ATPase. Consequentemente, se eu perco água, eu estou aumentando a diurese. Eu estou
produzindo perda de água às custas da perda de eletrólitos. Ok? De uma maneira mais esquemática. Imagina você que isso aqui seja o capilarzinho peritubular e aqui seja o lúmen tubular. Aí eu falei para você que existe uma bomba que pega o sódio e o cloreto e traz de volta aqui para o sangue. O que nós vamos fazer? Nós vamos bloquear esta bomba. E aí nós vamos impedir a volta desses íons para o sangue. Significa que eu vou concentrar eles na luz do lúmen, aumentando a osmolaridade tubular. Foi o que nós mostramos aqui para você anteriormente. Aumentando a osmolaridade tubular. Ok? Eu fiz esse desenho aqui para facilitar o entendimento. Imagina que isso aqui seja o capilar peritubular. O sangue está descendo aqui. E esse daqui seja a luz do lúmen do túbulo contorcido distal. Significa que a água e os eletrólitos estão passando por aqui. Aí eu falei para você que existe uma bomba aqui acoplada, que é a sódio-cloreto atepase. Ela pega o sódio, pega o cloreto, tira eles do lúmen, da luz, do lúmen, luz, do túbulo, e traz de volta para o capilar peritubular. O que nós vamos fazer com o nosso diurético? Ele vai vir aqui bloquear esta bomba. Ao bloquear a bomba, eu aumento a osmolaridade tubular. Consequentemente, a água vai permanecer aqui no túbulo e eu perderei essa água juntamente com os eletrólitos na urina. Então este é um mecanismo de ação. Ok? Para que a gente usa essas drogas? Bom, a gente usa para tratar edemas. Edemas de um modo geral. Os diuréticos tiazídicos são os diuréticos mais prescritos no planeta. Então, são edemas generalizados. O que seria edema? Por definição, edema é água fora do vaso sanguíneo. Água no tecido extravascular. Vamos raciocinar. Na hora que eu administro o diurético, eu tenho uma perda de líquidos. Líquidos que estão sendo eliminados pela urina. Se eu estou perdendo esses líquidos, em última instância, eu estou tirando esses líquidos de onde? Estou tirando esses líquidos do sangue. Então eu vou deixar o sangue mais concentrado. É o que a gente chama de hemoconcentração. Agora vamos raciocinar. Eu aumentei a diurese e estou perdendo líquidos. Tirando líquidos da corrente sanguínea. Estou deixando o sangue mais concentrado. Edema é água fora do vaso sanguíneo. Então, esse líquido que estava fora do capilar, como eu concentrei muito o capilar, a tendência dele é voltar em direção aos vasos. E se eu volto esse líquido em direção aos vasos, eu estou reduzindo o edema do indivíduo. Então eu estou aqui justificando a você por que a gente prescreve isso em edemas generalizados. Ok? O outro uso é aquele que é objeto da nossa aula de hoje. São agentes antihipertensivos. E, de novo, geralmente em associação. Porque dificilmente a gente usa diurético sozinho. Diurético tiazídico, em especial, sozinho. A gente usa ele geralmente associado. O que ele sozinho vai fazer? Raciocínio. A gente produz uma perda de líquidos, porque eu estou aumentando a diurese. Se eu estou perdendo líquidos, eu estou tirando líquido do sangue, eu estou reduzindo a volemia. E pressão é o volume de sangue, que é o débito cardíaco, vezes a resistência vascular periférica. Se eu reduzo o volume de sangue, eu estou reduzindo a pressão arterial.
Então, em última instância, nós estamos reduzindo a PA porque eu estou reduzindo a volemia do paciente. Ok? Bastante claro, bastante tranquilo. Bom, vamos entender algumas consequências desta ação dos diuréticos. Ok? Vamos lá. Então, nós agimos aqui. Aqui onde? No túbulo contorcido distal. Fazendo o quê? Bloqueando a bomba, que traria de volta... Aqui, ó, aqui já dá para ver os capilares peritubulares. A bomba que eu falei a vocês agora há pouco é a bomba sódio-cloreto ATPase. Ela pegaria o sódio e o cloreto e jogaria aqui para esses capilares peritubulares. Se eu bloqueio a bomba, eu estou concentrando esses íons aqui. Esses íons iriam se perder aqui na urina. Ok? Vamos lá. Então, na hora que nós estamos administrando o diurético, você está bloqueando esta bomba. Você está bloqueando a bomba, em última instância, você está produzindo uma perda de sódio e de cloreto. Ok? Vamos lá. Nós sabemos da fisiologia que todas as vezes que eu tenho uma perda de sódio, que eu tenho uma natriurese, nátrium de sódio, nátrium, todas as vezes que eu tenho uma perda de sódio, o organismo, por mecanismos de osmoceptores, todas as vezes que o sódio cai, a glândula suprarrenal aumenta a liberação de aldosterona, que é um hormônio produzido pelo córtex da glândula suprarrenal. Então, eu estou perdendo sódio. Professor, eu estou perdendo sódio por quê? Porque o diurético está agindo. Eu estou perdendo sódio. Todas as vezes que eu estou perdendo sódio, eu mando um sinal para a suprarrenal aumentar a liberação de aldosterona pela glândula suprarrenal. Esta aldosterona cai na corrente sanguínea e vem aqui no túbulo coletor e estimula uma bomba aqui que vai produzir a reabsorção de sódio e a secreção de potássio. Professor, não entendi. Deixa eu explicar. Nós administramos o diurético bloqueou a sódio-cloreto ATPase. Então, inicialmente, nós vamos ter uma perda de sódio. A partir do momento que o sódio cai, diminui a concentração dele, porque eu estou perdendo, a suprarrenal libera a aldosterona. Essa aldosterona vem aqui e estimula uma bomba, que é uma bomba sensível, é uma proteína sensível à aldosterona. A aldosterona encaixa nela e ativa a bomba. O que a bomba faz? Traz de volta o sódio para a corrente sanguínea e troca esse sódio da corrente sanguínea, joga fora o potássio. Em última instância, o que eu estou falando a você é que eu não estou perdendo, na verdade, grandes quantidades de cloreto de sódio. Eu estou perdendo, na verdade, cloreto de potássio. Porque o sódio está sendo recambiado, está sendo trocado pelo potássio. A perda de potássio tem um nome: efeito caliurético. Porque vem do latim calium, que significa potássio. Do mesmo jeito que natrium significa sódio. Se você olhar na tabela periódica, vai estar escrito isso. Então, na verdade, eu estou perdendo potássio. Efeito caliurético. E qual que é a importância disso? Em clínica médica, a perda baixa de potássio tem consequências hidroeletrolíticas. A gente tem que ficar de olho porque o potássio, se ele começar a cair muito abaixo dos valores referenciais, o paciente pode ter alterações hidroeletrolíticas que podem ser bastante graves para manutenção da integridade física do mesmo. O que eu estou querendo dizer? Que o potássio, vamos dar um exemplo. Potássio, o valor de referência dele na corrente sanguínea é 3,5 a 5,5 miliequivalentes por litro.
Se eu começo a perder muito desse potássio, eu faço um quadro de hipocalemia. E essa hipocalemia faz com que, por exemplo, as minhas células lá das fibras cardíacas passem a não funcionar adequadamente. E eu posso ter arritmia cardíaca em função disso. Eu estou enfatizando isso porque todas as vezes que o médico prescreve diuréticos, ele fica de olho nas concentrações de potássio do paciente. Porque essas concentrações, se elas aumentam muito ou se elas caem muito, isso pode determinar graves distúrbios hidroeletrolíticos para o paciente. Ok? Uma outra, digamos assim, uma outra ação dos diuréticos tiazídicos. Eu dei uma limpada aqui nos íons para você entender. Lembra que eu falei que tem uma bomba que traz do lúmen para o capilar peritubular, traz o sódio e traz o cloreto junto. É a sódio-cloreto ATPase, nós já falamos sobre ela. Essa bomba aqui, ela funciona como uma porta giratória. Ela pega o sódio e o cloreto aqui do lúmen e circula ele para levar ele aqui para o capilar peritubular. Só que, ao mesmo tempo em que um sódio e um cloreto se ligam deste lado de cá da proteína, uma molécula de ácido úrico se liga do lado de cá. E todas as vezes que a proteína se torce aqui para fazer esse movimento, eu tenho reabsorção de cloreto de sódio e secreção de ácido úrico. Ou seja, o ácido úrico pega carona na mesma proteína em que o sódio e o cloreto é mandado de volta para o sangue, o ácido úrico é jogado fora em direção ao lúmen. Onde que eu estou querendo chegar? Eu estou querendo chegar para explicar uma coisa para você. Quando a gente usa esses diuréticos, eles bloqueiam essa bomba. Ao bloquear a sódio-cloreto ATPase, eu produzo esta ação aqui diurética, que nós já explicamos. Mas eu produzo uma outra coisa. Eu diminuo a secreção de ácido úrico. Então, o bloqueio da bomba reduz a secreção tubular de ácido úrico. E isso pode produzir um quadro de hiperuricemia. Hiper, aumento, mia, corrente sanguínea, uri, ácido úrico. Aumento do ácido úrico na corrente sanguínea. Por que ele está aumentando na corrente sanguínea? Porque eu estou diminuindo a secreção tubular do mesmo. Ok? Então eu estou falando a você que o uso de diuréticos tiazídicos podem aumentar as concentrações plasmáticas de ácido úrico. Ok? Bom. Dito isso, para você entender que os efeitos colaterais e adversos mais comuns do uso de diuréticos tiazídicos são, primeiro, depressão de potássio, nós já estudamos, que é um efeito é uma consequência. Eu perco sódio e o organismo aumenta a liberação de aldosterona e a aldosterona faz com que o sódio seja reabsorvido, mas o potássio seja jogado fora no lugar do sódio. E aí eu tenho uma redução do potássio na corrente sanguínea, porque ele está sendo jogado fora. Então eu tenho um quadro de hipocalemia. Como consequência, eu estou perdendo potássio na urina. Hipercaliúria. Úria, urina. Mia, corrente sanguínea. Então, eu perco o potássio na urina e diminuo ele na corrente sanguínea. Hipocalemia. Se você olhar lá na bula dos diuréticos tiazídicos, vai estar escrito lá: essas drogas produzem aumento da chance de produzir hipocalemia. Então, o prescritor, o médico, os cuidadores têm que ficar atentos para os quadros de hipocalemia.
Simultaneamente, por motivos que nós já explicamos, eu posso ter hiperuricemia ou hiperuricidemia, que é o aumento de ácido úrico. Em alguns pacientes, eles podem desenvolver o que a gente chama de gota medicamentosa, porque o aumento do ácido úrico em alguns pacientes que já têm tendência a ter ácido úrico aumentado, pode produzir um aumento significativo desse ácido úrico na corrente sanguínea e esse ácido úrico se precipitar nas articulações e produzir um distúrbio inflamatório metabólico chamado gota, que neste caso foi, digamos assim, precipitada por medicamentos. Aí a gente fala gota medicamentosa. Ok? Claro? Bom, se você gostou dessa explicação, se você gostou da nossa videoaula, dê um like, inscreva-se no nosso canal e ative o sininho lá, o sinalizador, para você receber as notificações todas as vezes que eu postar um novo vídeo. Obrigado pela sua atenção.